Boa noite, pessoal. E aí, bora ser doutor? Hoje nós temos um convidado muito especial, o doutor Adenilson Júnior. E, doutor, seja muito bem-vindo à nossa live. Obrigado, doutora. Vamos então começar a nossa live. Doutor, conta pra gente, né, como que... a sua história. Primeiro a gente vai conhecer quem é você. Conta pra gente como que foi essa trajetória de você sair do Brasil para ir cursar medicina no Paraguai. Conta um pouquinho. Boa noite, Vivi. Boa noite a todo mundo que tá aí, né? Olha, eu tô muito feliz de estar aqui, primeiramente, de verdade. É o primeiro podcast que eu venho, assim, falar como doutor Adenilson. Eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo fazem parte desse processo, né? Estão aí no Paraguai ou na Argentina, seja qual país está fazendo medicina fora do Brasil. E compactou com esse processo, que não é um processo fácil, Sim. mas de antemão já falo, é um processo satisfatório no final das contas. Mas falando sobre a minha história, como eu quis ser médico, eu acho que começa por aí, né? Eu acho que todo da onde mundo... surgiu o sonho? Porque medicina é tão superestimada assim no Brasil que realmente é um sonho. É um sonho. E era o meu sonho, sempre foi meu sonho, desde o meu ensino médio. Médio não, fundamental. Eu sempre quis ser médico. Desde quando eu me entendi assim, que eu quero ser, eu já sabia que queria ser médico. Da área da saúde ali. Minha mãe gosta muito disso e hoje eu entendo que foi por causa dela, muita coisa. Mas sempre quis ser médico. E tentei no Brasil. Tentei no Brasil por uns 3 anos. Eu fiz vestibular. Fiz vestibular umas 3 vezes. Fiz cursinho por 2 anos, por 3 anos também. Entrei em uma faculdade no Brasil, fiz enfermagem. Na Federal, não terminei o curso, né? Fiz um ano de enfermagem na Federal do meu estado, na UFS. E ali eu entrei muito feliz, né? Porque para toda a família, se entrasse em qualquer curso na Federal... Já era muita coisa. Já era, nossa, meu filho faz faculdade na Federal. Então eu entrei feliz porque eu vi a minha família muito feliz. Mas ali, dentro do curso da enfermagem, eu percebi que eu não queria ser enfermeiro. Porque ali no primeiro período, além das matérias que parecem muito com medicina, né? Anatomia, histologia não tinha pego ainda, mas tinha pego o que mais? Anatomia 1, fiz anatomia 2, que tinha neuroanatomia também. Umas matérias bioquímica que tem no curso de medicina. Mas tinha umas que são específicas já da enfermagem. E eu falava, não é o que eu quero, né? E o medo de terminar o curso e depois não, né? Tá infeliz, porque como eu sempre quis. E aí no meu segundo semestre, na Federal do meu estado, é muito assim, se as matérias se parecem, você acaba fazendo matérias com o pessoal de outro curso. Sim. Então eu fiz neuroanatomia com a sala de medicina. Aí ficou doido. Nossa! E aí eu vendo o pessoal, tipo, tirando as mesmas notas, ou às vezes até melhor, e você falava, meu Deus, porque a gente sabe que para entrar no curso de medicina tem que ter uma nota muito maior, então na nossa cabeça a gente imagina que eles são melhores, mas quando vai no curso mesmo, você estava percebendo que você não era pior ou inferior, né? Sobre a medicina ou sobre a anatomia, que era o caso ali, a neuroanatomia, estava todo mundo aqui parado. Igual eu falo, não é questão de ser bom, é questão de não desistir, né? É verdade. E aí eu larguei, eu nem tranquei, porque eu disse, se eu trancar, eu vou ter vontade de voltar, caso não dê nada certo, e eu não quero. E aí eu larguei, não avisei nem pro meu pai, nem pra minha mãe. Aí eu fui atrás de cursinho, só fui, porque eu tava com medo de não deixarem. E aí eu fiz cursinho por 2 anos, mais 2 anos, e eu passei em outros cursos e tudo mais, e deu certo. Terminou 2 anos, eu tentei voltar pra enfermagem. Eu fui lá e falei, moça, na secretaria lá da Federal, ele falou, não tem como, porque você não trancou, você largou. Então que bom, né? E na hora eu fiquei muito triste, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Eu larguei um curso, vou ter que fazer o Enem de novo, tentar... Enfim. Mas foi tudo por um propósito, né? E aí, eu já estava cogitando a possibilidade de sair do país. Porque eu queria ser médico. Independente se as pessoas falassem, não foi no Brasil, foi em outro local, não me importava isso, eu queria ser médico. Eu queria ser médico. E aí eu pensei para a Argentina, busquei muito. E foi esse processo aí. Aí eu conheci um amigo meu que vinha fazer medicina no Paraguai, na Unida, né, que é a faculdade que eu me formei. E é a que eu estudo também. Que é a que ela estuda também. E aí ele falou pra mim como era, ele era primeiro semestre, eu ia entrar com ele, mas meus pais não deixaram, meus pais estavam muito resistentes. Foi um processo até pra vir.
foi um processo até pra mim. Aí eu vim no segundo semestre, eu sou da segunda turma da Unida, daqui da extensão, né? Sim. E aí eu era segundo semestre, ele era primeiro. Ele nem tá mais na faculdade aqui, ele faz na Argentina, ele transferiu pra lá. Ele teve que voltar. Cara. Eu me formei e ele tá, eu acho... Ele tá no quinto, no quarto, por aí. É porque teve que voltar, né? E teve pandemia, enfim. Caramba. Mas tudo por um propósito. E foi assim que eu cheguei aqui no Paraguai. Resumidamente, né? Porque muita coisa aconteceu aí, mas resumidamente foi através de um amigo. Mas o sonho de ser médico sempre tive. Sempre tive. Sempre tive o sonho de ser médico. E qual foi a sensação de conseguir? Sou médico e a família... Olha... Porque passar ali pra federal já era um orgulho. Agora ser médico... Quando, inclusive foi uma das coisas que eu falei no discurso da colação, né? Quando a gente vem pra cá, muitas pessoas subestimam. Já tem a xenofobia ali pelo Paraguai mesmo, né? Independente de medicina. E o Paraguai é fora do país. Não é a medicina que você tem aquele orgulho de que passou no vestibular em medicina. Então vem uma bagagem com você. E não só das pessoas, você também carrega essa bagagem. Sim. E você vem desconstruindo isso durante esse processo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque eu conheço pessoas que terminam o curso, formam e ainda tem essa bagagem de inferioridade, de vergonha, de que não é ninguém. E cara, foi nesse processo de 6 anos aí no Paraguai, foi muita coisa desconstruída em mim sobre o Paraguai. Que eu tenho um amor por ele, porque foi ele que me deu a oportunidade de ser médico. Sobre o Paraguai, sobre a faculdade fora do Brasil, sobre você passar pelo processo de revalidação, que hoje eu entendo que talvez muitos não entendem, só entende quem passa, mas você esteja muito mais preparado para o seu primeiro plantão do que aqueles que se formaram no Brasil. Hoje eu entendo muita coisa porque você só sabe quando vive. Mas no processo, que tem muita dificuldade durante o caminho, essa é uma das, né? Mas dificuldade financeira, de estudo, de língua, de família longe, muita coisa acontecendo, é tanta martelada disso que você nem vê as vitórias chegando. Só que quando chegou a colação, pra mim foi uma virada de chave. Foi quando eu chorei, foi quando eu entendi que, meu Deus, o Juninho, que chorava por esse momento antes de fazer faculdade, tá realizando, né? Então, é difícil cair a ficha, mas uma hora cai. Quando cai você, meu Deus, consegui. E foi muito bom sentir isso com a família ali perto. Foi na colação que eu tive essa sensação da virada de chave. Foi na colação. Muito bonita a história. E é engraçado, né, que... É engraçado não, eu acho bonito. A questão das pessoas que vêm pro Paraguai, elas têm uma bagagem, igual você falou, martelada. E quando se forma, você olha pra quem você era há 6 anos atrás, lógico que 6 anos passa, a gente não é a mesma pessoa. Só que, igual as meninas, na minha sala tem meninas que entraram com 17, 18 anos na faculdade. Imagina. E elas falam, nossa, a gente amadureceu muito, porque aqui a gente aprendeu o que é ser adulto. Porque a gente que tem que cuidar da casa, das contas, da compra, mesmo que o pai mande dinheiro, a pessoa que tem que administrar. E um jovem que mora com o pai não sabe administrar essas coisas, que quem vem pro Paraguai tem que morar sozinho. Porque sim ou sim você tem que ir no mercado fazer sua compra, não tem quem faça, né? Então eu acredito que as pessoas sempre falam, né, que amadurece muito, né, vindo fazer medicina fora do Brasil. Agora vamos falar da parte que todo mundo tá esperando, né? Questão do revalida. Revalida, sim. Pra quem não sabe, o doutor já passou na primeira fase e ele ajuda hoje, né? Pessoas que também querem passar na primeira fase do Revalida. Conta pra gente como que foi essa questão, esse amor, né? Por estar ajudando outras pessoas. Eu sei que você também trabalha, né, num curso preparatório para revalidação. Como que é essa questão de você estar contribuindo também pro sonho de outras pessoas? Sim. Explicando assim, né, a questão da aprovação, quando a gente vai fazer a primeira fase, você tem que ser aprovado em 2 coisas. Que é aprovado por documentação e aprovado por nota, né? E aí a minha nota realmente está lá no sistema. Eu tem um post no meu Instagram que é aprovado pela nota, tem a nota de corte, que é a nota mínima que tem que tirar, e sua nota. E tem tem embaixo assim, sobre o seu documento. E o meu documento foi reprovado. É tanto que eu vou ter que fazer de novo a primeira fase novamente, agora, próximo mês. E é esse o processo, né? Mas assim,
O Revalida, eu vim entender o que era a Revalida, eu acho que no 4º ano, 5º ano. Na verdade, eu vim entender literalmente o quanto era necessário e difícil o Revalida quando eu entrei como aluno no Foco no CRM. Porque ali inclusive um beijo pro Foco do CRM, é a família que me abraçou, hoje eu sou colaborador lá do Foco e muito feliz e grato por tudo. Mas eu entrei como aluno ali no meu 4º ano e eu comecei a entender a dimensão que era. E eu sempre comento, gente, o Revalida, se fosse uma prova fácil, não teria 2 vezes no ano. E se fosse uma prova justa, não teria recurso. Sim. Então, só dessa frase você já entende o peso que é essa prova. É uma prova que não define você como médico, mas define o restante do seu sonho, que talvez é voltar para casa, ficar com sua família, voltar para o seu país, ganhar o salário que você queria ganhar, né? Finalizar o ciclo que você começou no Paraguai. Então, foi no Foco do CRM que eu entendi ali, né, através das estações, através dos raciocínios clínicos, da vivência das pessoas de lá, da doutora Grazi, Melissa, contando como era a experiência dela, a história de vida dela é incrível. Então, foi ali que eu entendi o peso da Revalida. E assim, é pesado, mas como eu fiz essa primeira prova aí, eu digo que também não é impossível. E você passou de primeira, né? Sim, passei de primeira. Pra quem ainda tá assim, ele foi reprovado em documentação, explicar, né? Sim. A questão da documentação. Ele fez a prova antes de se formar, né? Que ele se formou agora em agosto, ele fez de março. Fez a prova e passou, gente. Passou de primeira. Sim. Eu fiz a prova querendo entrar ali com advogado para fazer realmente valer. Mas no final das contas eu percebi que tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo, e eu disse não, foi bom porque tirou um peso, você entende como é a prova. Inclusive, já dou a primeira dica, se vocês têm a oportunidade, um exemplo, a Vivi forma agora em final do próximo ano, tem prova no início. Se vocês têm a oportunidade de fazer uma prova antes da sua, porque agora vocês têm, que a minha prova foi, eu acho que a primeira vez que se fazia, segunda vez que se fazia a prova sem precisar de documento. É igual concurso no Brasil, que você vai, se inscreve, faz a prova e depois você leva o documento. Sim. Então agora tá assim. Inclusive essa que eu vou fazer agora também tá da mesma forma. O edital não mudou. Você vai, faz a prova e depois leva o documento. Então ano que vem, se eu quiser, em março eu faço. Você acha fazer. que é vantagem? Eu acho que é muita. Por quê? 2 formas. Se você estiver estudando, você percebe que valeu a pena e vai continuar. E se você não estiver estudando, você percebe o quanto você precisa estudar. Vai dar um choque de realidade. Um choque de realidade que deu em alguns amigos meus que fizeram junto comigo. E falou, meu Deus, tenho capacidade, mas dessa forma eu não passo. E isso é muito importante, porque às vezes você cria um monstro na sua cabeça, você está ali estudando, criou um monstro, chega na prova e percebe que não é aquilo tudo. Que o seu emocional não precisa estar tão abalado. Sim. Ou é aquela pessoa que se garante, que entende o assunto, mas não tem dedicação, constância, porque tem muito disso, né? Entendeu? Ou não estuda certo. Não estuda certo, não estuda da forma correta, chega lá, percebe que não era dessa forma e fala, meu Deus, preciso estudar da forma correta. Sim. E aí vira a chave. Então, um primeiro conselho de verdade, se tem a oportunidade, não é uma prova cara comparada à segunda fase. Não sei se você já tem conhecimento dos valores. A primeira fase... Não, a segunda fase seria cara, é uns 3 mil, né? É 4.100. 4.000. 4.100 a segunda fase. E a então, primeira é quanto? Comparando, é R$400. Né? 410, se eu não me engano. Então, comparando, é mais barata. Sim. E como é uma prova que define um futuro, eu acho importante você fazer uma antes. Valeu muito a pena. Todas as pessoas que fizeram uma antes falaram, valeu a pena porque você entende como estudar, entende o seu emocional na hora. A pressão da hora, né? Não é só um simulado, é ali mesmo. E não, é isso, não é só uma prova. Você sabe o que é você entrar, tipo na época, né, eu acho que era 8 da manhã, e entrar na sala, ficar calado e começar a prova só 8h30, porque tinha 30 minutos parado lá dentro, todo mundo na mesma sala com a prova em cima. Gente, até isso, né? Eu tive um amigo que quando chegou na porta, era dele valendo, quando chegou na porta, ele falou, meu nome é tal nome, que eu não vou citar, né? Mas quando ele viu que não estava o nome dele na lista, ele começou a chorar. E na verdade estava, só que ele não tinha visto, mas a pressão é tão grande no emocional. E eu tenho certeza que dessa vez que eu vou fazer, eu vou estar menos nervoso, porque eu estava muito nervoso quando eu fazia a prova. Porque você já fez uma e já passou, então você já sabe o caminho. O caminho, até a porta da sala, a faculdade, não vai ser a mesma, né? A mesma porta, mas tipo assim, a faculdade, Curitiba, porque eu fiz em Curitiba, eu vou fazer de novo lá, é a mais próxima, né, hoje em dia aqui de Foz.
Então, vale a pena, muito a pena. Quem tem a oportunidade financeira de ir de carro rapidinho, vai e volta com os amigos, racha a gasolina, eu fiz assim, deu certo. Já deixei a dica aqui anotada. Sim, hein? é de verdade, de verdade. Que ano que vem eu já me formo aí, final do ano, vamos ver se é de março. Por favor. Eu vou estar lá fazendo. Agora vamos para mais dicas. Em relação ao Revalida, qual é a dica que você dá para quem vai fazer o Revalida agora ou ano que vem? Por onde começar? A pessoa chegou agora. Doutor, eu quero iniciar agora meus estudos para Revalida. O que eu faço? Por onde eu começo? Olha, eu gosto muito do cronograma, né? Eu faço meus cronogramas diários, desde o meu 7º semestre funciona muito. Então, você tem que analisar o tempo que você tem, né? Exemplo, você é uma menina que sua prova valendo vai ser final do próximo ano, certo? Final do próximo ano? Valendo vai ser só em 2027, né? Uniforme em dezembro, né? Ah, é verdade. Perfeito, você tem aí mais de um ano, né? Mais de um ano. Então você tem um tempo maior. Digamos que se vamos fechar em um ano, você tem um ano. Então você tem que bater uma meta de... Não, eu tenho bastante tempo comparado a 2 meses, um mês. Então eu separaria grandes áreas e assistindo videoaula, vendo o que eu nunca vi, ou vendo o que eu negligenciei na faculdade. Porque, eu não gosto de... Meu caso, eu não gosto de GO, ginecobstetrícia. Mas eu sei que na prova do Revalida, só saber cirurgia e clínica médica não vai aprovar você. Então eu preciso entender isso. Então foi até o que eu fiz. Na minha rotação de ginecobstetrícia, todos os dias eu chegava do hospital, quando eu ia, do internato, e revisava o conteúdo de ginecobstetrícia. Não que eu vi lá, porque às vezes você vê a mesma coisa sempre, porque na prática médica veio o mesmo caso. Mas eu pegava tipo um cronograma, eu peguei o cronograma do foco no CRM, colocava no YouTube e ficava e eu colocava lá o tema sangramento uterino normal. Aí botava no Google primeiro para saber os principais temas, aí via no cronograma e eu assistia videoaula. Se você tem um tempo maior, videoaula, conversar com amigos, fazer provas já, finais de semana, mas se dedicar a videoaula. Agora se você falar para mim, Júnior, inclusive agora, né, falta um mês e 2 semanas para a prova, o que é que eu faço agora? Tô desesperado, não sei o que fazer. Olha, eu tenho minha concepção dessa prova é que você pode se preparar um ano, mas os últimos meses são decisivos. Fazer questão é muito importante. Você pode saber tudo sobre, como eu disse, sangramento uterino normal, mas às vezes você erra a questão por não ter malícia, por se prender muito a uma alternativa que não é a correta, você fica, meu Deus, mas parece muito, e acaba chutando, até o chutar. Quando você começa a fazer muita questão, você tem um raciocínio clínico para acertar, certo. Entendeu? Então fazer questão para esse último tempo, assim, último período, que falta em um mês e pouco, é o ideal. É você pegar um cronograma, eu uso o cronograma da Grazi, inclusive estou fazendo questões. Hoje eu fiz questões, como eu negligenciei terça-feira, hoje eu fiz questões de 2 dias. Eu fiz de clínica e cirurgia, então eu fiz aí umas 70 questões hoje. E fazendo, estudando, vendo o meu erro, onde eu acertei, onde eu errei, dos temas mesmo. Hoje eu faço por uma plataforma, tem plataforma até gratuita de questões. Então, isso me ajuda a, no dia da prova, eu estar mais familiarizado. E acertar a questão, porque não é só entender o assunto. Entender o assunto é a base. Agora você fala pra mim, Júnior, eu não sei muita coisa. Aí, você precisa realmente pensar com sabedoria. Olha, eu não sei muita coisa. Meu maior conselho é, não sei muito, vai estudar clínica médica. Por quê? Pela logística da prova, o que mais cai é clínica médica. Até porque clínica médica é o mundo. Sim. Então eu pegaria mais clínica médica. Porque eu acho que 60% a 70%, dependendo da prova que você pega, de 2020 pra cá, até antes, clínica médica é o que mais tem. Se tu se garantir em clínica médica... E sim, pra mim também são as questões mais difíceis. Embora eu goste muito de clínica médica, é a que eu mais gosto, mas são muito mais trabalhadas, muito mais scores, muito mais classificações, detalhe, rodapé que eles cobram. E as outras, exemplo, ginecobstetrícia, eu não sei muito. Às vezes, por exemplo, ginecobstetrícia no Revalida foi a que eu mais acertei. E eu nem gosto muito e nem sei muito. Mas só o pouco que você sabe já foi o suficiente. Por quê? Porque ginecobstetrícia no Revalida, ela é muito mais redondinho, sabe? É muito mais redondinho. O pouco que você sabe já é até suficiente. Clínica médica tem que ter um investimento maior, eu sempre falo. E pediatria? O pessoal fala que também cai muito, sim, né? Sim, cai muito pediatria. E também é bem redondinho. É porque pediatria é um mundo à parte, mas quando você começa a pegar o que realmente pode cair,
você... É aquilo, não tem como fugir. Uma ou outra vem muito difícil. De verdade. Então, meu conselho é, não sei muita teoria, invista em clínica médica. Mas se você já viu uma base boa da faculdade, ou já está até estudando, só que agora quer se aprofundar, pega um cronograma e faz questões. Ah, Júnior, você fez quantas questões? Na outra vez, eu de 100 questões da prova, né, eu acertei 80 questões. Da outra vez, diariamente eu fazia em média de 100 questões. Aí eu conversei com amigos que falavam assim, meu Deus, é muita questão, gente. Mas isso é muito relativo de uma pessoa para outra. Porque às vezes você vai fazendo ali no embalo É, e vai. e aí eu vi gente que fez 30 e também se deu muito bem. Uhum. Só que aí depende de como você tá fazendo essa questão. Às vezes se fizer 15 por dia, é suficiente. É porque você tem que pegar a questão e entender ela, estudar o que você errou. Porque hoje eu fiz 70 questões, mas eu estudei cada questão que eu vi. Não foi só marcando e Não. vendo certinho, foi vendo cada opção. Por que não é essa errada, a certa? Uhum. Por que essa é Bem assim errada? mesmo. Como que ele poderia pedir de outra forma De essa outra questão? forma. E é assim mesmo, por quê? Sim. Porque você estuda com direcionamento. Inclusive até o que tem um projeto do Foco no CRM, que é o Café com Foco. Eu gosto muito porque a Grazi resolve questões junto com os alunos, né? E vai explicando cada um. Nossa, e ela não explica o porquê só é aquela, ela vai explicando as outras alternativas, porque quando você começa a fazer muita prova, você entende. Exemplo, esses dias eu tava vendo as provas, né, e nas provas de 2017, 2020 caiu questões de... Qual foi a questão mesmo? Cisto-tireoglosso. Um tema que a faculdade nem dá. É, isso que eu ia falar. Mas aí nas outras questões antigas, cisto-tireoglosso era como uma alternativa falsa. E nessas duas últimas que teve, ele veio com uma verdadeira. Então, Ali você já pegou. O que é isso? Já pesquisou, isso, já e ficou aí, sabendo o que como é. eu estudei na prova de 2017, e eu fiquei, meu Deus, essa não é, mas o que é isso? Eu realmente fiz isso, o que é isso? E fui estudar o que era. Fiz um post-it no meu caderno de erros e falei, beleza, é isso. Quando foi na minha prova, tinha uma questão de cisto-tireoglosso, e a resposta era cisto-tireoglosso. Então, saber estudar dessa forma é importante. As alternativas, porque estudante gosta de coisas fáceis, né? Aí, ele se emociona quando acerta, e às vezes você acerta por uma lógica que nem era. Porque você fez a lógica da sua cabeça, E você acha que você sabe. arrasou. Não, eu fiz 40, eu acertei 30. E aí quando vem a prova, até com o mesmo tema, só que abordado de forma diferente, a lógica que você usou não era correta. Você não estudou a fundo que era mesmo aquela Você alternativa. só foi uma lógica e chutou e deu certo. E deu certo, e não é assim. Eu acho que o melhor conselho é não se sabotar, estudar. Se você tem pouco tempo, pelo menos estuda bem aquele pouco tempo. E se for o momento, é o momento que vai acontecer. Às vezes é a sua prova. Porque quando eu cheguei para fazer aquela prova, eu cheguei com muito medo, porque eu vim de reprovações do vestibular. Então foi meu primeiro simulado pós-vestibular que eu fiz, tipo, meu Deus, a mesma pressão. E na época era o dia todo, não era de manhã e de tarde. Hoje ele vai ser só à tarde. E aí eu fui com essa pressão, eu entrei na sala e só me vinha a cabeça da época dos vestibulares, que eu me frustrava muito, que eu chorava. E aí essa pressão no início da prova foi bem ruim. Mas no decorrer da prova, pelo método que eu tinha estudado, eu abri a prova, eu falei pra Graça quando eu saí, amiga, parece que eu já tinha visto aquela prova. As questões eram muito palpáveis pra mim. Eu na metade da prova, eu quase chorei. Eu olhei pra janela assim e falei, meu Deus, muito obrigado por essa prova. Não sei nem se eu arrasei, mas os temas eu vi, eu tô tranquilo, saí da prova com um sorriso no rosto. Prova para discursiva que na época tinha, né? Hoje não tem mais. Bons para ruins para outros. Mas é isso, eu acho que fazer questões, entender como funciona a banca nesse sentido. Fazendo as questões, principalmente o Revalida, porque eu faço questões de outras, mas a do Revalida é a minha prioridade. Então toda semana eu faço um simulado do Revalida, mesmo que eu já tenha feito antes. Porque segue um padrão. Então isso é estudar com estratégia. É você tem um cronograma de melhores temas e você se familiarizar com a sua prova. Porque quando você abrir a sua prova, você vai falar, não, ele não ia cobrar uma pegadinha dessa. Isso não é pegadinha, isso aqui é porque é isso mesmo. Porque você cai muito nessa, né? Questão de residência tem muita pegadinha, no INEP às vezes tem, mas ele gosta muito de entregar o que é. Sim. No mais, vai ser uma coisa diferencial ali, mas que se você estudou, você vai saber que não era aquela. Entendeu? Então, assim, fazer questão é diferencial. Fazer questão. Então, pra quem tá assistindo a gente, que vai fazer a prova agora, é em outubro, né? Que é a prova? Dia 19 de outubro.
Já. Quase um mês, né? Um mês e 9 Não, dias. um mês e algumas coisas. Um mês e 9 dias. Qual é a dica direcionada para essas pessoas? Questão, e não é puxando meu saco agora, de verdade, mas assim, questão vai fazer você entender a prova, estudar com direcionamento, mas revisão sobre temas. Então tem duas formas que eu gosto muito de revisar, que é com os mapas mentais, que eu até produzo eles, e comecei a produzir para mim mesmo. Sim. E Pra depois quem eu não comecei sabe, a compartilhar. Ele tem mapas mentais que ele mesmo fazia, né, para estudar, e ele disponibiliza para quem quer esses mapas mentais, e tem um grupo também exclusivo, Sim. né? Fala um pouquinho como que é esse grupo, como que acontece, né? Fechou. Olha, seguinte, os mapas mentais, como eu também estou no processo de revalidação e eu comecei a fazer para mim mesmo, eu não tinha tipo assim, um empresário que montou os mapas mentais e eu quero ganhar dinheiro com isso. Nem foi nem assim. Então, quando eu abri os grupos, eu fiz um grupo no WhatsApp, compartilhei com algumas pessoas, depois falaram, não, faz mais. Eu falei, gente, tô sem tempo, mas então monetiza isso. Porque aí te dá, claro, para uma pessoa que não está trabalhando e ter um trabalho relacionado aos seus estudos, funciona muito. Então eu falei, tá bom então. E até foi um impulso para continuar. Então, como eu não tinha o material pronto, eu criei o grupo do WhatsApp de primeira mão e disse, vou começar a produzir e vou enviando nos grupos. E aí, hoje funciona literalmente dessa forma. Eu vou estudando prova, eu vou fazendo prova, vendo alternativas que não é a correta, mas a outra é provável questão do futuro. Então eu vou criando mapas e aí eu vou disponibilizando nesses grupos. São 5 grupos das 5 grandes áreas. Pediatria, clínica médica, ginecobstetrícia, cirurgia e preventivo. Já é tudo separadinho. Já é separadinho, pra não ficar aquela coisa bagunçada. Que o aluno já sabe, eu quero ver pediatria, eu já sei qual grupo que eu vou achar. O grupo vai estar. E aí tem os temas lá, eu comecei a disponibilizar e aí isso durou acho que uns 2 meses. Isso foi no início do ano. Durou uns 2 meses e aí eu fiz ali uns 230 mapas. Nossa. E aí a galera gostou muito. Em 2 meses? Em uns 2 meses. E o massa, sabe o que era? Porque nessa época ia rolar a segunda fase do Revalida, né? Então o pessoal estava se preparando para a segunda fase e a segunda fase, revisar temas de forma rápida é muito essencial. Então, meu principal público que comprava os mapas era da segunda fase. E assim, contextualizando a segunda fase, são 10 estações. Né? São 10 casos clínicos que você, como médico, tem que atender e tirar uma média ali de 60% a 70%, depende da nota de corte. Então, cada porta vai ter um caso para você resolver. Das 10 portas, desses 230 mapas, das 10 portas, 9 tinham mapas mentais. Então, o tanto que eu recebi de mensagem, Júnior, meu Deus, tinha lá síndrome de Bell, paralisia de Bell, e tinha um mapa mental de paralisia de Bell. Nossa, tinha lá todas as outras situações. Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. E pra você ver que, tipo, é com direcionamento. Inclusive, muitos desses temas foram 2 cursos, porque eu não peguei do além, né? Sim. Eu tenho meus estudos, mas eu compartilho informações assim, de conhecimento também, né? E pego muita informação de 2 cursos na época, e hoje em dia também, que é o foco no CRM, e era o foco na prática, que é de 2 doutoras também, que estão ali, fazem parte do foco no CRM, elas dão mentoria. E as apostas delas e as apostas da Grazi. Eu sempre fazia mapa mental do que elas falavam. Olha, eu acho que pode vir muito HIV na gestação. Tu já ia lá Aí eu fazia o mapa de HIV na gestação. Então, elas me ajudaram muito nesse direcionamento, porque pela prática, elas são revalidadas, a doutora Grazi, a Gisele, já tem a experiência, a expertise. E aí se tornou amiga, a gente compartilha, e eu conversei com elas, não, tá tudo bem e tal. Inclusive, sou colaborador do Foco, mas na época também eu ajudava as meninas no Foco na prática, também na mentoria, atuava também lá para o pessoal, então a gente se tornou uma família. Temos um patrocinador aqui nessa live. Nosso patrocinador. E deixa eu te contar uma história. A Universidade da Pizza acompanhou muito minha trajetória no Paraguai. Gente, porque eu sou um desastre na cozinha e a vida do estudante não é fácil. São 2 coisas que eu gostava muito e tipo, hoje aqui tá patrocinando. Na época a gente pagava realmente tudo e tudo mais, porque era muito mais em conta comparado às outras e era muito gostosa. Muito gostosa. Então assim, toda noite tava eu pedindo. Aí eu pedia pra comer, porque às vezes saia mais barato do que você cozinhar, e a janta e o tempo, porque semana de prova, na época da faculdade, o internato, cansado, o tempo voa. No Paraguai, no Foz do Iguaçu, né, quando dá 8 da noite ainda tá sol, aí quando dá de noite é 9 da noite, você fala, meu Deus, o dia acabou, eu nem jantei. O dia acabou.
Mas enfim, eu gostei disso porque ela fez parte do meu processo e hoje está aqui com a gente. É maravilhoso isso. Muito obrigada, Universidade da Pizza. E você que é estudante de medicina no Paraguai, você saiba aonde você vai pedir a sua pizza, né? Final de semana, como ele falou, né? Semanas de prova, a gente tá em semana de prova lá na Unida. E se você não tiver aí, ó, janta, você já sabe aonde você vai pedir a sua pizza, Universidade da Pizza. Já pode entrar aí no Instagram deles, que tem aí as opções, tá, de pizza pra vocês. Aí vocês falam assim, olha, vim pela live da Vivi, quero desconto. Dica de ouro, quero desconto. Isso aí. Os mapas mentais, e aí agora a gente fez o quê? Eu pensei em parar. Eu pensei real em parar. Eu falei, gente, eu fiz 230 mapas. Não tem mais o que falar. Eu sabia que tinha, mas eu pensei, meu Deus, fiquei pensando, né? Isso vai ser enganar o povo, fazer mapas de mais temas. E aí eu comecei a voltar a estudar para a primeira fase de novo, porque minha documentação não deu certo e tudo mais. E eu comecei a ver temas da própria prova que eu não tinha feito mapas mentais. Aí eu falei, gente, tem temas. E aí o pessoal que tinha os outros grupos já, né, começou a mandar mensagem para mim. Júnior, vai ter continuidade? Júnior, hipertensão atualizou. Júnior, endocardite, tem que ter um mapa mental de endocardite, que não tinha, né? Júnior, tem que ter um mapa mental de úlcera péptica, não tem. Eu falei, verdade, tem muitos temas que são muito comuns na prática, que atualizou, porque atualizou muita coisa. Que mesmo que não caia com frequência na teórica, mas a pessoa tendo um mapa mental, ela já estuda para prática, para a vida, para a prática. Eu falei, olha, vou continuar então. E aí foi nessa passagem aí de formatura, de tudo acontecendo, minha família aqui, eu comecei e voltei, né? Voltei também porque eu percebi que eu precisava continuar para eu mesmo, para estudar. E aí tem novamente, que eu chamei de mapas mentais 2.0. Então é mais um combo de mapas mentais que eu envio diariamente. Então na verdade a gente tem 2 combos. Um combo 1.0 já está todo feitinho. Que é os 200 e pouco, né? 230 mapas, todos completos, todos em PDF, todos enviados ali online e fechadinho. E o 2.0 a gente produz todos os dias e todos os dias eu envio mapas mentais nesses grupos, né? Envio ali e o pessoal, o feedback é muito bom. E através desses mapas mentais eu comecei a ter outras ideias ali para ajudar o pessoal, porque eu comecei a ver a deficiência de pegar na mão e falar, olha, eu vou te ajudar então, eu vou te explicar isso de forma direcionada. Então eu comecei a trazer, na verdade, raízes da faculdade, porque na faculdade eu já dava umas aulas, eu já dava um repasso, dei muito repasso ali desde o 7º semestre, fazia já mapas mentais na faculdade, eu comecei também a fazer, aí eu trouxe um café mental. Eu vejo lá, você sempre postando café mental. Que Como que funciona esse café mental? Olha, é um projeto à parte, mas que quem tem um mapa mental 2.0 tem ele gratuitamente, que a maioria do pessoal realmente é do 2.0. E aí eu 3 vezes na semana, se junto com eles, pego 5 temas, 5 mapas mentais, a gente destrincha, foca naquele tema, traz o benefício de saber ele para a prova, né? Legal. Então o feedback também está sendo muito muito legal. É um aulão, né? É tipo aulão ali 3 vezes por semana. Aí são gravadas, né? Eu me comprometi com eles um mês. Então 3 vezes por semana, a gente está na 3ª semana. Amanhã tem café mental. E próxima semana é a última semana. Eu me comprometi com um mês porque eu também estou em processo de revalidação. Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente, tipo, se eu vou conseguir dar conta, porque é muita coisa. Estudar já é muito. E ainda estudar e dar um repasso, ainda fazer mapa mental ocupa muito tempo. Mas funciona assim, o café mental na verdade é uma extensão do mapa mental 2.2 para direcionar, porque às vezes o que eu sentia, o pessoal pegava um mapa para estudar e às vezes a pessoa, cada um é cada um, né, e não tinha direcionamento até para ver, tipo, tem muita gente que chega para mim falar, eu não gosto de mapa mental. Mas quando eu pego o mapa e falo, gente, olha, a definição é isso, tá aqui. Entendi. Então eu explico e falo, olha, o diagnóstico é tal, tal, tal. Aí depois que eu termino de falar, eu abro o mapa e falo, tá aqui. Então a pessoa começa a ter a visão clínica de um mapa mental. Entendi. Que é padrão, né? Todo mundo que pega um mapa mental sabe mais ou menos como é. É algo enxuto, é algo direcionado. Então funciona muito. Principalmente pra gente que vai fazer uma prova que resume em 6 anos. Porque a medicina é muito grande. Você tem que saber tudo? Tem, teoricamente, mas ninguém sabe tudo. Não tem como. Então, às vezes, a gente vai acertar uma questão de mieloma múltiplo, não porque a gente sabe tudo de mieloma múltiplo, mas a gente viu uma questão que fala sobre lesões ósseas ou aumento de cálcio. Você viu no mapa mental que tinha isso na questão, tem, e você acaba acertando por 2 características que você lembra do mapa mental. Talvez você nem lembre como é que causa o mieloma múltiplo, mas aí 2 características de aumento de cálcio, lesões ósseas, que fraturou mieloma múltiplo.
sabe? Então o mapa mental às vezes serve pra isso, pra você lembrar de coisas que talvez é muita coisa pra ser estudada. Sim. A prova é muito tema, muito assunto. Então eu gosto particularmente muito do mapa mental pra revisar. Muito mesmo. E aí veio o café mental, e aí eu dei a doida e trouxe outra coisa. Tipo, eu falei, meu Deus, eu sou meio doido. Qual outra coisa? Que a outra coisa foi os podcasts. Ah, eu vi que você tá fazendo. O Toledo também tá fazendo, né? Inclusive foi ele Explicação. que, tipo assim, eu já fazia podcasts nos meus grupos. Nos meus grupos dos mapas mentais. Sim. Então, a maioria que já tá postado já existiam. Então eu postava nos grupos particulares pro pessoal ir vendo o mapa e ouvindo minha voz. Legal. Então já é uma interação ali para ajudar o pessoal. Só que eu sei que a pessoa entra no carro e não vai entrar no grupo do WhatsApp e conectar e ligar. E eu já queria botar isso no Spotify. E aí quando eu vi o Toledo fazendo, eu falei, cara, me ensina. E ele, toda a humildade do mundo. Um abraço pro Toledo, muito obrigado. O cara é gente boa demais. Muita gente boa. Falou, cara, é assim, assim, assado. Mandou o link, mandou no WhatsApp e tal. Eu falei, fiz rapidão no mesmo dia, postei todos que eu tinha. E aí foi o impulso pra fazer. E funciona muito. E eu falo, não é nem pelas pessoas. Hoje eu tô recebendo feedback disso, mas pra mim. Eu entro no carro, eu vim ouvindo podcast. E aí eu tô lavando os pratos, coloco. Por quê, gente? Se você quer vencer, tem que ter equilíbrio, a gente tem que festar, tem que ir pra igreja, tem muito isso. Tem, isso mesmo. Só que nessa reta final, tem que ter disciplina, né? você tem que entender que é a sua prova. E é só um tempo ali, é um período. Não é a vida inteira. Mas ruim é você não abdicar de coisas que também são importantes, mas nesse processo não é o mais importante ainda. Tipo, ir pra academia todo dia é bom, mas tipo assim, se tá ocupando seu tempo, tirando toda a sua energia, pô, onde é que eu tô colocando toda a minha energia, né? E aí eu tento viver o Revalida, pelo menos intensamente nesse período. Sim. Por quê? É aquilo, você tem que acordar pensando, minha prova, tem que dormir pensando, minha prova, tem que respirar a prova, pelo menos nessa reta final. Porque eu tenho pessoas próximas que reprovaram 2, 3, 5 vezes. E às vezes a pessoa sabe muito, né? Que você olha e fala assim, caramba, ele sabe muito mais do que eu. Ela sabe muito, ele sabe muito, e a gente fica... E a gente percebe a frustração. Sim. Porque a gente também se coloca no lugar. E por isso que eu digo, se abdicar nesse processo de outras coisas, renunciar, também faz parte. Também faz parte. Sim. Vai chegar um momento que não vai precisar mais. Mas nesse momento é tipo assim, dar um ok pra tudo que você já viveu durante 6 anos. Mentira! Vocês não sabem quem chegou aqui. Gente, eu tô de dieta. Que isso? Ele já foi embora? Já foi embora. É pra dar um tchauzinho. Bota aqui pra gente mostrar. Gente, não foi uma, não foi 2. Foram 4 pizzas, só foi falar neles. Aí, ó, ô Toledo, não sei se tu tem aula amanhã, ó, mas tá convidado, eu sei que tu mora aqui em Foz, ó. Se quiser vir comer uma pizza, sim, fica à vontade, que tem 4 pizzas aqui. Nossa senhora. Arrasou. Meu Deus do céu. Nossa. Gente, e é muito boa, você não tem noção. Sabe o que eu mais gosto? É a massa. A massa não é grossa, é fininha, porque sinceramente eu comi umas pizzas lá no Paraguai que a massa parecia de pão. Não sei se é cultural, não sei, mas aqueles pão grosso assim. Gente, essa massa, ela é muito boa, muito boa. Universidade da Pizza, o pessoal aí tem que entrar no Instagram deles. Entra aí já no Instagram e segue aí, hein? É, eu tô lendo, Jesus! Vem comer aqui, ó, tá convidado. Gente, pode tá muito bonita. Esposa, filhinho. Eu sou curioso, deixa eu abrir a outra pra ver. Vamos ver os sabores. Essa é alguma coisa de fritas com bacon, eu acho. E eu tô de dieta, eu tomei meu manjaro ontem, eu não vou conseguir comer nenhuma. Melhor ainda pra mim, obrigado. Mas você come, né? Gente, não sei nem que sabor é esse aqui, mas Nossa, tem creme cheese, eu acho. Bonita. Eita. Eita que eu vou ter que comer um pedaço. Meu Deus, olha isso, amiga. É barbecue? Eu acho que é barbecue. Nossa. Calabresa, né? A calabresa dele é um sabor simples, mas é muito boa também. Tá cheirosa, hein? Meu Deus do céu. Gente, essas pizzas é da Universidade da Pizza. Universidade da Pizza, deixa eu ver. Instagram. Meu Deus do céu, Rodrigão. Vou até botar obrigado, aqui, ó. viu? Obrigado por esse patrocínio aí. Nossa, Obrigado. arrasou demais. Nossa senhora. Que já nós come, né? É. O que a gente tava falando? Eu me perco. Tá vendo? Tem déficit de E é atenção. água, tá? E é água. É água, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ei, mas voltando. A gente tava falando do podcast. podcast. E aí, gente,
eu acho que eu sou meio psicótico pra estudo, mas é porque eu levo muito a sério o motivo que eu vim pra cá. Foi muita coisa que aconteceu, foi muita renúncia também, então não queria jogar esses 6 anos no lixo. Então tudo que eu penso é tipo assim, na época eu já ouvia outros podcasts indo pra academia, sabia? Eu ouvia, tem vários, não vou falar porque ninguém tá patrocinando nós, mas tem vários podcasts, só que o que eu sentia falta... O seu é o melhor. O meu melhor. Mas o que eu sentia falta era porque era muita enrolação. E quem ouve podcast, às vezes não quer, tipo, uma explicação. A pessoa quer explicação, vai ver uma videoaula. A pessoa quer um direcionamento só pra relembrar. Uma Então, coisa rápida. eu fiz um podcast justamente como eu queria ouvir um podcast. Que era o direcionado sobre aquele assunto, a DPLC, o que atualizou em doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, atualizou isso, agora a exacerbação é de tal tempo, agora os critérios são esses. Então, eu tô ouvindo uma coisa de 5 minutos, que daqui pra minha casa, né, 15 minutos... Já fixou. Já fixei 2 temas. Ah, então, atualizou isso. porque é um podcast não pra faculdade, é um podcast pra quem já viveu a faculdade, ou tá terminando ela, ou já viu boa parte, tá aí no 10º semestre, é uma pessoa que já tá, sinceramente, a partir do 8º semestre é o ideal de você já começar a se envolver com Revalida. Nesse mundo, né? Não precisa viver intensamente com Revalida, mas se envolver sim. Se envolver sim. E aí o podcast serve pra isso. E eu gosto muito, eu acho que eu sou mais ouvinte de eu mesmo. Eu ouço muito. Inclusive eu fiz um agora, tem uma amiga minha, que eu não vou citar o nome porque eu não sei se posso. A história dela é a seguinte, ela falou pra minha amiga, eu não contei isso pra ninguém, mas... E eu abrindo aqui. Não vou falar que é você, tá? Eu não contei pra ninguém, mas eu estou contando aqui numa live que vai ficar gravada. Eu não contei pra ninguém, mas assim, hoje ela tá revalidada, ou revalidada, né? Ninguém sabe se é homem ou mulher. E ela falava que na primeira fase dela não teve tempo. Então todo o tempo que ela tinha era estudar, ela tinha que trabalhar, ela tinha que estudar, e ela ouvia YouTube de videoaulas pra dormir. E ela disse que até o subconsciente dela, ela queria que entendesse alguma coisa, porque sem querer ela ia acertar uma questão sem saber até o porquê acertou. Que ela queria estudar em todo o tempo. Aí esses dias eu pensando, gente, eu durmo ouvindo barulho de chuva. Não sei como é que você dorme. Eu durmo... Normal. Normal. Eu sou normal. Normal, eu deito e durmo. Zeida, Vivi chama o Júnior de anormal. Aí... Não foi isso, gente. Eu só deito na cama e durmo. Aí ela falou isso pra mim e tal. Eu disse, eu ouço chuva. Tu bota todo dia barulhinho de chuva pra dormir? Aí eu falei... Deve ser relaxante. É, relaxante. Aí eu falei, e se eu fizer um podcast pra dormir? Aí eu fiz um podcast. Aonde eu falo com a voz... Sabe a ASMR? Uma voz mais baixinha, assim, tipo... De dormir mesmo. Com um som musical de dormir. E aí eu ouço eu mesmo pra dormir. No que eu... Mas o que tu fala? Por exemplo, tem um podcast aqui de 10 minutos que é só de intoxicação e antídoto. Nossa. Então, ó... Aí tá aqui no Spotify. Não tô abrindo patrocinando... O Spotify não tá patrocinando, né? Mas, ó... Esse aqui é um ASMR de tratamentos. Mas deixa eu mostrar um pra você. Bota aí no Spotify. Pod Félix. Aí vocês vão ver o que eu tô falando. Aí, ó... eu quero entrar na página inteira. Eu tenho que baixar o Spotify. O Spotify. Eu não Aqui, nem ó. tenho. Esse é de antídotos e intoxicações. Aí como começa? Olá, eu sou o Dr. Júnior Félix. Parece engraçado, né? 1 minuto disso tu já tá dormindo. Na metade desse áudio eu já dormi. Aí Só no que- dia seguinte tu bota a metade pra frente. Pra ouvir. Aí eu acordo ouvindo. Aí eu até recebi uma mensagem de uma menina que ela faz o café mental e falou, amigo, eu acordo sempre, coloco uma mensagem pra ouvir, pra acordar ouvindo. E do nada acabou a mensagem e começou o seu podcast. Que maravilhoso, meu E Deus é bem do essa céu. mensagem mesmo, Então, assim. parece uma mensagem de Deus, uma mensagem, Aham. mas na verdade é todos os antídotos que você Que precisa legal. saber das intoxicações. E é isso, gente. Eu acho que o melhor conselho hoje pra falar sobre a Revalida é você mergulhar nesse mundo. Porque torna leve as coisas. Tipo, ouvir um podcast, conversar. Quando eu converso com meus amigos, a maioria é sobre Revalida. E tá próximo também de pessoas que que também estão buscando o que você quer agora, né? Não. É isso. E porque não é fácil o processo de revalidação. É viver de uma forma mais leve. Não é fácil, mas é procurar estratégias para fazer dar certo. Viver com pessoas que estão no mesmo propósito. E se está longe, né, de pessoas assim, se conectar pelo Instagram, pela internet, com amigos que estejam distantes. Mas não é impossível. Não é impossível. E utilizar o que tiver que utilizar. Eu lembro que quando eu comecei
quando eu pensei em fazer o Revalida valendo, que foi naquela vez, que depois não foi valendo, mas quando eu estava estudando, era o que eu queria passar mesmo, que eu ia entrar com advogado, ia entrar com a liminar, já era para estar fazendo a segunda fase e esperando o resultado agora. Mas não deu certo. Eu lembro que eu cheguei para a doutora Grazi, que é uma mentora para mim, e falei, Grazi, eu não tenho dinheiro para comprar mentoria, não, para comprar um curso, porque a gente sabe que tem muitos cursos de aula, né? Aí ela olhou para mim e falou, para quê? Para que você quer curso? Olha, a gente tem um cronograma, que é gratuito, inclusive, quem quiser manda mensagem no WhatsApp, é gratuito, ela disponibiliza para todos. Que legal, saber. Você pega esse cronograma, assiste suas aulas no YouTube, na época eu estava no internato, assiste suas aulas, tem o YouTube, abre o YouTube, coloca a aula, vê seu tema, vê seu déficit, e pronto, no máximo, pega uma plataforma de questões, e tem várias plataformas, tem uma que está gratuita agora, liberou gratuito 2 meses, então assim, a oportunidade não falta. E foi o que eu fiz. Literalmente foi o que eu fiz. Eu sempre postava. Plataforma de estudo, o YouTube. E tem lá vídeo de 30, de 1 hora, de 5 minutos. Dependendo do tema, você vê um vídeo grande ou um vídeo pequeno. Eu acho que é só você pensar um pouco. Tô no internato, eu sei como fazer. Tô no 10º, você também já pode estar começando. Já posso começar a se familiarizar. Beleza. Tô final de internato. Eu já quero o cronograma. Perfeito. E você que tá ouvindo daí também, ó, já sabe que tem um cronograma. Mas que tá perdido aí, que vai fazer o Revalida, não sei por onde começar, já é agora e eu tô perdida, já pega o cronograma e vai seguindo. E são 2 cronogramas que ela tem. Ela tem o de 2 meses, que é 8 semanas, e ela tem o de 1 ano. Legal. Que eu usei esse de 1 ano no internato, porque tem os temas mais destrinchados. A minha intenção ano que vem é essa, né? Usar o internato, mas... Mas é isso mesmo, de verdade, gente. É só um processo. Depois eu vejo amigos meus que já estão aí com CRM, foram para São Paulo fazer seus plantões porque lá é dinheiro. Foram lá começar a vida e tudo mais. Eu falo, gente, tá vendo? É dolorido. Mas, se essa pessoa que chegou lá, que está agora em São Paulo, há 6 meses, ganhando aí em uma semana seus bons dinheiros, seus bons 1000, se ela não tivesse começado no Paraguai, o ponto inicial, o tempo ia passar igual. Sim. Então, é um processo que é dolorido, você vai chorar, vai ter crise de ansiedade, vai respirar, você é médico, tem amigos médicos, procura um psicólogo, um psiquiatra, vai ficar bem. De doido, todo mundo tem um pouco, tá? Só não deixe te abalar, porque todo mundo passa por isso. Todo mundo. E no final, o que você vai falar? Valeu a pena. Valeu a pena. Porque quando eu cheguei na minha formatura, eu nem contei vitória ainda de muita coisa, né? Porque eu não revalidei 100%, nem nada, mas só de estar ali, cara, que foi um sonho, já, tipo, valeu muito a pena. Sim. De ver o reconhecimento da família. E aí esse recado até vai pro pessoal que quer medicina e pra vir pro Paraguai, né? Não é fácil, minha amiga, tá aqui no Paraguai, na Argentina, seja onde for, mas tenha certeza. Se é seu sonho, no final vai valer muito a pena. Vai. Às vezes a gente se desespera, mas é só uma fase, é uma crise. A gente fala, estudante não tem nem tempo de chorar, né? Não tem. É chorando aqui e depois voltando pra revisar o tema da prova de amanhã. Não tem muito. Agora vamos responder a pergunta do Toledo. Qual foi mesmo? Ele perguntou como que faz para conciliar o estudo, a faculdade com o estudo por revalida. Acho que foi isso, né? Sinceramente, eu vou falar o que eu fiz e vou falar o que eu mudaria. Eu fui um garoto de faculdade que me dediquei muito mais à faculdade durante o processo. Até o meu 10º semestre, eu estudava muito para aquilo da faculdade. Eu queria meu promédio alto, eu queria ter 5 em todas, eu me procurava ali. É bom, foi bom, aprendi muito. Mas, se fosse para fazer o que eu fiz, foi isso. Eu estudei a faculdade, até o 10º. No internato, eu emergi no mundo da revalidação. Mas no meu 7º, eu entrei no foco no CRM. Porque eu comecei a ver como funcionava. Tinha umas crises de ansiedade, porque você fala, meu Deus, como é que eu vou diagnosticar uma pneumonia? Eu não sei nem diferenciar os tipos de pneumonia. Isso no 7º semestre, né? Mas aí você vai entendendo que o difícil vai ficando mais fácil, mais tranquilo. Mas eu vivi mais a faculdade. Eu fazia uma vez na semana, eu era aluno do foco do CRM, mas eu já estava me familiarizando, entendendo que era difícil. E aí realmente comecei a estudar no internato. Tá dando certo? Tá dando certo. Mas tem coisa que você fala, Júnior, sabe muita coisa? Gente, falta muito ainda. Muito. Pra mim falta, tipo assim, medicina é grande, então quanto mais estudar, melhor. O que eu mudaria? Entenderam o que eu falei, né? O que eu fiz? O que eu mudaria era que eu
eu começaria a não fazer só o foco do CRM, é bom, mas eu já começaria a comparar o que eu vejo na faculdade com o que tem no Revalida. Exemplo, eu via uns amigos meus, quando eu estudava para a faculdade, eles viam, por exemplo, em cirurgia tinha lá abdômen agudo. Eles viam um vídeo no YouTube de abdômen agudo direcionado para o Revalida. E eu achei que isso foi bom para eles, eu não fazia isso. Eu não fazia, eu pegava o que o professor deu na aula, no máximo para entender, abria o YouTube rapidinho, mas não ficava vendo vídeo aula, porque era como se eu só quisesse eu marcar o que o professor falou, porque eu queria uma boa nota. E eu acho que o que eu mudaria era direcionar mais. Igual agora, né? A gente tá tendo cirurgia, aí apendicite, pancreatite, tudo isso cai no Revalida, Demais. Então, tô tendo na faculdade isso, então já começa a direcionar pro Revalida. E aproveitar, porque eu tenho certeza que tá no 18º, no 9º, não tem muito contato com os cursos ainda, com as plataformas, tá gratuito e tal. Segue no Instagram todo mundo, segue o Foco no CRM, porque eles sempre postam muita coisa. Por quê? Porque aí, digamos, tá fazendo cirurgia, tô estudando aqui abdômen agudo. Tá, eu vou responder então 5 questões de abdômen agudo na plataforma de questões. Tem umas plataformas que são bem baratinhas. Por quê? Porque aí você vai se familiarizando com como é cobrado isso. E eu não fiz isso. Eu só comecei a fazer questões no meu internato. E sabe, esse é o diferencial. Eu acho que isso eu mudaria. Não precisa dedicar todo o seu tempo. Se você está na faculdade, viva a faculdade. O internato, eu acho que era o melhor momento de se começar. Principalmente porque a gente sabe que aqui na China, no Brasil, o internato ele é muito mais braçal do que literalmente uma residência. Sim. Que o médico pegar na mão e ensina a entubar, certo? O internato, a gente sabe, eu tenho amigos formados no Brasil que falam a mesma coisa. Internato é aquele momento que você ajuda o médico, mas é mais na burocracia ali do sistema. Carregar uma maca, auxiliar numa cirurgia, mas assim sempre a mesma coisa. Você não queima a questão do estudo da Não cabeça. é muito isso aqui não, isso aqui é só se você tiver uma base, que você for chegar em casa, estudar, porque raros são os médicos que vai chegar e dizer, olha, você quer aprender como é feita uma apendicectomia? Ou você quer aprender equilíbrio ácido-base? Olha, por que essa gasometria está assim? Raros são os médicos que fazem isso com você. Então, o que eu digo é que no internato é o momento que você pode separar mais tempo para o Revalida. E eu, sinceramente, não sei quem vai estar vendo essa live, né? Tomara que a Aline não esteja ouvindo, mas sinceramente, eu vivi mais o Revalida no meu internato do que o próprio internato. E todo mundo fala isso, né? Todo o tempinho livre que eu tinha, eu estava estudando. Tá no próprio internato mesmo. Então eu acho que, como conciliar? Viva sua faculdade, mas já vá linkando ao processo de validação, porque é só a prova final, né? Até porque hoje a gente não tem mais os outros processos que eram mais fáceis, que era só ter dinheiro, pegava lá o simplificado e tudo. Hoje não tem mais. Então é só revalida. Ou revalida ou trabalhar no Paraguai, que também está tudo bem. Mas se você quer revalida, você já tem que começar ali, eu digo, a partir do 8º semestre. E se familiarizando, você ali no 8º já pode pegar matérias, clínica médica principalmente. Beleza, chegou no internato, foca 70% no mínimo para o revalida. Porque vai ser seu diferencial quando você for ali nos seus últimos meses para a sua prova. Porque os últimos meses, como eu falei, é questão. E você não vai ter tempo de ver videoaula. Se eu mostrar o cronograma, são 4 temas por dia. Quem consegue, e é 4 temas diferentes um do outro. E o tema é assim, abdômen agudo. Aí você abre abdômen agudo, tem 1000 coisas. Então imagina, abdômen agudo, aí depois tem trauma torácico, depois úlcera péptica e depois 4 temas, tipo assim, grandes. Então não vai dar tempo de você ver videoaula de tudo. Vai ser só questões. E esse é o cronograma final. Então... E além do que, se você for fazendo, enquanto está no internato, assistindo o vídeo, fazendo tudo normal, quando chegar na fase final, você vai revisar. Isso mesmo, mas essa é a lógica mesmo. Bem isso, tipo, é você usar seu internato a seu favor. Vai ser cansativo? Muito. Principalmente para quem trabalha, porque na época eu trabalhava também. Eu trabalhava, fazia internato e estudava com a revalida. Tava entrando em burnout, tava ficando muito exausto. É do tanto que confesso a vocês que, tipo, no finalzinho ali, tava pegando muito. Eu tava entrando realmente em uma tristeza profunda de não ver sentido em nada. Eu tava muito cansado. E é por isso que eu digo, tá triste, vai no psiquiatra, conversa com a família, vê o que pode ser feito. E ali nos meus 2 meses pré-prova, que foi aquela que eu fiz, eu tava tão cansado, mas eu tava fazendo pra valer, que aí eu peguei um empréstimo. Já paguei ele todo, graças a Deus. Mas eu disse, eu vou pegar um empréstimo para 2 meses. Vou parcelar aí para 7 vezes. Para não precisar trabalhar. Para não precisar trabalhar. E tipo assim, foi uma renúncia. É tanto que eu fiz o cálculo. Falei, eu não vou trabalhar 2 meses,
Mas pós-prova eu vou trabalhar todos os dias para tal. Esses dias vai ser, foi tudo calculado. Esses dias vai ser para pagar o empréstimo e esse restante vai ser para me manter. E eu fiz isso porque é a renúncia que a gente está falando. Sim. E do processo que não é fácil. E você tem que abrir os olhos e falar, não, qual é o real motivo de eu estar hoje aqui, 4 anos, 5 anos, 6 anos no Paraguai? Sim. É por um motivo que eu sempre quis. Não posso jogar isso fora. Então é renunciar, é conversar com quem está em casa, às vezes mora com pai, mãe, marido, mulher, e conversar sobre isso, porque é um processo difícil. E não foi diferente também comigo, com muita gente que deve estar assistindo. Então, nesses 2 últimos meses que eu falei, não, é isso ou é isso? Eu me mantive com o empréstimo, e aí durante esses 2 meses... Aí já deu ficou certo. melhor. Demais. Por isso que eu fazia 100 questões por dia, que eu falei, peguei o empréstimo para estudar e não vou estudar, Ai, não dá. então eu só faço... Uma motivação a mais. A mais, eu acordava para estudar quando estava cansado. Aí eu ia pra academia, Pra distrair a mente. para distrair, aí eu ia ouvindo um podcast. Aí saía da academia, voltava para casa, já ia a pé, fazia o carro, chegava em casa, tomava um banho e voltava a estudar. Fazendo as questões até de noite. Era a minha rotina diária, era essa. E era sempre rotação no internato, né? Então a gente rotava, se ajudava e deu tudo certo no final. E foi dessa forma, por isso que eu digo. Quando entrar no seu internato, tenta pensar com maior peso no revalida. Ah, mas eu pensei de estudar para revalida depois. Ok, é uma escolha. Às vezes a pessoa tem mais tempo, às vezes a pessoa tem uma ajuda financeira familiar. Sim, e pode esperar pressa, mais, não tem pressa, tá tudo bem. Mas eu já sei que o revalida a gente espera tudo. Exemplo, agora saiu discursível do nada. Sim. Né? Tá em mudança agora, muitas mudanças? Provavelmente vai voltar essa discursível. Então, É um teste, né? Que o exemplo da doutora Graça, que foi fazer o revalida na época dela, e ela conta muito bem essa história aqui. Ela foi fazer, só que aconteceu um imprevisto, ela acabou não finalizando a prova por causa do imprevisto familiar, voltou para casa. Ela passou 2 ou 3 anos sem revalida, porque não tinha revalida. Então, às vezes adiar também é ruim. Sim. Claro, para ela teve um propósito, não foi porque ela quis, mas tipo assim, você ficar pensando só, não, depois, às vezes o depois está num destino totalmente diferente que você vai se arrepender do depois. Então, às vezes hoje, se você tem a oportunidade de hoje estudar, faça hoje acontecer. Se a vida está dizendo que não, beleza. Sim. Né? Mas se está dizendo que sim, que você tem como, faça acontecer. Né? Faça acontecer. Gente, vocês têm aí alguma pergunta para fazer? O processo do revalida não transforma. Esse programa é mágico de verdade. Mágico. O pessoal que usa gosta muito. Inclusive tem agora o compacto, né? Porque teve muita gente que não conseguiu acompanhar, no desespero, vou fazer agora. Aí a doutora Grazi fez o compacto dele, pegou os 2 meses para 1 mês. Nossa. Vai dar muito certo. Porque agora falta 1 mês e 9 dias, né? Já pega esse cronograma de um mês. E vai com tudo, fazer questão. Mas é isso. E sabe outra dica também que o pessoal me fala muito, me pergunta? Júnior, que horas eu devo estudar? E aí, levando já puxando o gancho do que importa hoje pra você, eu falo, você tem que estudar no momento que você tem mais energia. Esse é o ponto, porque você vai gastar o seu pico de energia no seu propósito. Então, é porque eu gosto de acordar e ir pra academia de manhã. Aí eu te pergunto, Chega cansado da academia. De manhã é o seu horário de maior energia? Se for, é melhor você substituir pelo estudo. Sim. Porque seu propósito de ficar 6 anos no Paraguai, ou seja lá em outra faculdade, não foi para ser fitness, nem ter o corpo maravilhoso do mundo. Sim. Isso aí, depois que tiver com o CRM na mão, vai estar com dinheiro para ter o corpo que quiser. Mas é isso, e tipo, aí depois que você tiver um momento que você gastou sua energia, vai fazer as outras coisas. Porque eu gosto de acordar e limpar a casa, eu sei. Então, faz assim. Estuda de manhã, se seu maior pico de energia é de manhã, estuda de manhã, de noite você se arruma a casa pro outro dia. Simples. Por quê? Eu estudo no horário que eu tenho mais energia. Claro, essa é a via de regra, vai ter dias e dias que não. Sim. Mas eu tento colocar isso. Na hora que eu tô mais cansado, é a hora que eu vou tentar lavar um banheiro, é a hora que eu vou tentar arrumar uma casa. E também quando, pelo menos pra mim, né? Estudando pra faculdade, quando eu tô cansada, eu leio, parece que eu... Não entra nada. Eu falo, meu Deus, eu não tô conseguindo nem entender o que eu tô lendo. Aí eu falo, não, vou ter que dormir. Aí às vezes eu durmo, eu prefiro acordar de madrugada, que aí eu já tô com mais energia do que estar cansada. Isso aí, e é sobre isso mesmo.
Olha o Gui perguntando. Perguntou o quê? Você acha que dá pra estudar pra primeira e segunda fase? Ele tá falando que, tipo, que tem a primeira fase, quando você passa, você vai pra segunda. E elas são duas, pra quem não contextualizando... Ah, pouco tempo, né? É, porque da primeira fase pra segunda é mais ou menos 2 meses. Só que é 2 meses assim, vai sair o resultado. Você Então, não sabe ainda. Vai que o resultado não deu, aí tem recurso, como eu falei pra vocês. Tem recurso. Então, às vezes, o recurso anulou 1, 2, 3 questões, que eram questões que você acertou, ou que você errou, sua nota subiu. Às vezes, você achou que não passou, mas anulou a questão que você errou, subiu sua nota. Aí você passou, aí você tem agora 1 mês. Então, o que eu comento com meus amigos é bom estudar o processo. Estudar medicina, estudar com direcionamento na banca, né, com os temas que mais caem. Mas já pensando na sua aprovação da segunda fase, porque eu já penso assim, vou ter essa prova agora. Se tudo der certo, a segunda fase vai ser em janeiro, provavelmente. Final de janeiro, provavelmente, vai ser. 3 meses, mais ou menos. Menos de 3 meses. Tem 3 meses ali, que a gente não sabe, né, quando é que vai acontecer, porque teve imprevisto a nota, essa prova foi adiada, né? Já era para ter acontecido essa prova. Ela foi adiada 1 mês, praticamente. Não, mais de 1 mês. Mas aí, digamos que você acha que não conseguiu passar, aí você passou quando saiu o resultado final. Para sair o resultado final pós-prova é mais ou menos 2 meses. Porque sai uma preliminar, sai recurso, já sai resultado de prova. Outra. Então você vai ter 1 mês e meio para se preparar. E a segunda fase, se vocês acham a primeira fase difícil, a segunda fase é muito mais. Então por isso que eu sempre falo, o que me ajuda hoje, eu sei que parece só merchan, mas a gente tem um apoio familiar mesmo para revalidação na porta da nossa casa, que é o foco no CRM. Tipo assim, e eles te preparam para as duas coisas ao mesmo tempo. Eles têm ali as estações que eles apresentam. Eu falo porque eu como aluno comecei a ter esse feeling de, olha, eu preciso fazer uma boa anamnese. Quando eu fui pro meu internato, eu estava fazendo anamnese como ninguém. Porque eu já comecei a ouvir tanto no curso de anamnese, direcionamento de anamnese, de perguntar, não é só sobre onde mora, mas tipo, tem que ter relação. Às vezes o diagnóstico é clínico epidemiológico. Então você perguntar se a mulher ela é urbana, se ela é de onde ela mora, qual é o trabalho dela, tem relação com a patologia. Sim. E esse raciocínio clínico, o curso me ensinou muito. E eu comecei a me preparar, de verdade, desde do internato, eu me preparo para os dois ao mesmo tempo. Eu me preparo tanto para saber como é cobrado uma segunda fase e fazendo questões. Então, eu acho que a melhor coisa também, quando você está nesse finalzinho, é você participar de algum curso. É uma vez por semana. Eu não sei se tem outro curso com essa pegada, porque eu conheço mais da primeira fase, tipo as plataformas. Mas para a segunda fase eu não conheço nenhum curso assim que fala. Eu conheço os intensivos, que aí tem em São Paulo vários. Inclusive a Graça também tem um intensivo muito bom. Mas assim, como o curso dela eu não conheço. De pegar na sua mãe e falar, gente, é ao vivo, tem sábado de manhã ao vivo, né? Não é um curso caro. E aí você assiste, entende como funciona, ela sempre fala como a banca cobra, ela dá exemplos, não só ela, porque tem outras professoras, a doutora Amanda Coronel também faz parte. Então, sensacional, gente, eu não tenho como explicar. E eu digo que ela foi uma mãe para muita gente aqui. Porque a gente a gente chega na faculdade, não entende como vai ser esse processo. A gente sabe que tem uma prova. Porque eu cheguei assim, vai ter uma prova. Não deve ser pior que o Enem. Meu pensamento era esse. Não deve ser pior que o Enem. Não é possível. E assim, a gente chega à conclusão que é pior, só porque é pior no sentido de prova, mas ele é sobre assuntos que você gosta, que você vai aprender pra vida, diferente do Enem, né? Que a gente aprende história e geografia e não usa muito. Mas assim... E essa tu passou de primeira? A do olha Enem, só, tu ficou meu 3 Deus, anos. 3 anos e nada. Mas é isso, eu acho que estudar para as duas, tem como sim estudar para as duas fases. Claro, dando prioridade para a primeira, mas já se familiarizando para a segunda. Porque se tu passar, tu não vai ter muito tempo ali pra não tem. começar do zero. E não é fácil, amiga, não é fácil. Envolve emocional. Imagina você pensar para responder a questão tudo na sua cabeça. Só que na segunda fase você verbaliza tudo. E é muito diferente você verbalizar o que está pensando. Vem o medo de errar. Sim. Vem a insegurança. Você pensa mais rápido do que fala. Por isso que o curso é bom por causa disso, né? O curso porque é bom por causa disso. Vai te moldando. Então, quando tu chega lá, tu já tá familiar. Sim. O nervosismo vai ter, não tem como, né? Porque é uma prova valendo. Mas você já vai ter feito aquilo ali outras vezes. Eu sei que a gente tem nossos horários, que a gente gosta de fazer cada coisa no horário, mas o momento hoje em dia, se você está ali no seu internato, principalmente, é o seu processo de revalidação. Eu estou falando aqui com pessoas com revalidandos.
Então, é dedicar a sua melhor versão para aquilo. Se a sua melhor versão é final de semana porque você não trabalha, então estuda mais final de semana. O horário é à tarde. Tem gente que é mais noturna, né? Sim. Noturno. O filmmaker. O filmmaker é mais noturno? Então, se dedica à noite. Pronto, ponto. Eu encontrei meu pico de energia. É à noite, faz à noite. Ah, mas à noite é o meu pico de energia, mas eu gosto de jogar bola, ou sei lá, videogame. Mas aí você revê suas prioridades. Eu já sou o contrário. À noite. À noite preciso dormir. Eu também. A noite foi feita pra dormir, eu dormindo. Não, mas assim, é sério. E hoje em dia, é válido, a gente consome isso pra tentar tornar mais fácil, mas sabendo que com o tempo, quando a vida chegar lá, vai ser tudo mais... Cada coisa no seu lugar. Vai vir família, Sim. vai vir, né, o financeiro, vai vir outras prioridades, o corpo. Já eu vou mudar da noite para o dia, porque pelo dia fica arrumando a casa, que tu falou de arrumar a casa, cuidando de filho, e à noite ele chega e fica pedindo as coisas. Sim, é isso, é ter estratégia. E sabe o que eu acho que é o maior defeito das pessoas? E teve um dia que a menina quis me pagar só pra mim passar uma tarde falando com ela sobre como organizar a vida, porque ela tinha um filho, ela tinha um trabalho, ela queria estudar. Aí eu disse, tá bom, vamos conversar. Aí ela conversando, ela começou a falar o dia dela e é só você reorganizar por prioridades. Por isso que eu faço muito meu cronograma. Ah, Júnior, não conseguiria fazer um cronograma diário. Inclusive tá até ali algumas coisas dos meus papéis. Se quiser pegar alguma coisa pra mostrar pra gente. Vou mostrar aqui depois duas coisinhas. Vamos aproveitar. A Regi falou um comentário aqui do Caderno Dias, eu vou mostrar a vocês o meu. Acabei trazendo minha mochila que eu não sabia depois daqui o que ia acontecer. A Jéssica mandou aqui que é sua fã. Oi, Jéssica! E aí, tá? E aí é só... Por que eu faço cronograma? Se eu anoto o que eu preciso naquele dia fazer, você concorda comigo que eu consigo visualizar o que é prioritário? Sim. Então quando eu anoto sem ordem, tipo assim, hoje eu preciso pegar meu filho na escola, lavar o banheiro, lavar a roupa, estudar, fazer 30 questões e preciso ir para a igreja. Beleza. Desses aqui, qual é o que tem horário fixo? Igreja, digamos que é 7 da noite. Filho na escola. Beleza. E filho na escola? Tem horário fixo. Lavar banheiro, arrumar a casa, ir pra academia e estudar não tem horário fixo. Mas tem a prioridade. Opa, desses aqui, minha prioridade é estudar. Você entende? E aí você consegue organizar seu dia de acordo com as prioridades. Sim. Ah, não consegui lavar a roupa, mas eu estudei, eu fiz isso e aquilo. Amanhã eu já lavo a roupa. Perfeito. Aí tipo, eu lembro que no meu programa tinha bem assim. Eu vou cortar o cabelo. Aí eu lembrava, ixi, eu tenho que pagar meu celular, a conta do Paraguai. Ixi, eu tenho que pagar meu celular. Então eu anotava assim, vou cortar o cabelo e na volta eu pago meu celular. Porque eu já aproveitava e você começa a organizar isso na sua cabeça. Sim. Tem gente que fica meio doido, dá crise de ansiedade, mas só que nesse período onde você não tem tempo, nosso dia parece que tem que durar 48 horas para fazer tudo. Vale a pena. E outra, no final do dia você vê o que você fez e fala, uma boa sensação. Sim. Opa, deu e tudo quando certo. eu costumo também anotar o que tem que fazer no dia, que a gente acaba esquecendo. Esquece também. E é horrível quando você tá com uma semana sem planejamento. Uhum. Porque você passa a semana e você fala assim, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo e eu não fiz nada, mas porque não anotou. Não anotou, não lembra, não sabe. Porque quando você anota, você olha e fala, nossa, hoje eu tinha que fazer isso ficou faltando duas coisas. Aí amanhã tu já fala, não, vou tentar eliminar logo isso. E às vezes quando eu anoto o caderno, eu anoto no iPad, às vezes eu anoto na nota do celular, né, tem um lembrete ali. Eu acho super importante e válido fazer isso. É do tanto que, às vezes, quando, igual você falou, quando eu não faço alguma coisa que tinha naquele dia, eu falo, realmente eu não fiz porque não era a prioridade do dia, mas amanhã eu consigo. Aí digamos que é uma conta para pagar, vai chegar uma data que ela vai ser prioridade. Sim. Então eu falo, epa, isso aqui hoje tem que entrar na minha prioridade, sabe? E vai equilibrando a vida. Eu acho que o cronograma mudou um pouco minha rotina. E outra coisa também que eu lembrei. Sabe que mudou? É chato. Na sua cabeça se torna uma coisa chata. Mas, exemplo. Digamos que eu vou na casa dos amigos hoje à noite porque me chamaram. Um exemplo. Fui lá, comi, né, e tal. Fui à tardezinha, de 5 da tarde, tomei chimarrão, sei lá. Comi, voltei. Nossa, já é meia-noite, tem que dormir, né? Beleza. Quando você faz um cronograma, que algo inesperado acontece, sua cabeça fica condicionada, a dizer não, e os não são necessários nessa fase. Ou outro, dizer sim, e quando chegar lá, saber que você tem horário para voltar, porque tem coisas do seu cronograma. Ficar só uma hora para não fazer a desfeita. E que tem coisas do cronograma que você anotou lá que precisa ser feita. Então, você organiza essa parte do procrastinar, sabe? Então eu acho legal porque funciona assim comigo. Parece gente ranzinza, mas é porque nesse processo, eu acho que
falta um pouco disso, da responsabilidade. Eu acho que não é nem só para esse processo de revalidação, né? Porque a questão todo, né? de organização, acho que Isso pega... todo mundo tem que já ter antes de começar o revalida, né? Eu acho que eu acho que nem os estudos, é a organização da vida em si, que Da a pessoa acaba chegando 7, 8 da noite cansada e fala, eu nem estudei hoje. Fala, então você tem que ver isso. Por onde é que você está começando o seu dia? Então organizar o dia talvez é a chave principal para começar a fazer dar certo o que você acha que nunca consegue. E isso Porque você procrastina. Aí as pessoas... Aí eu tive uma época que eu parei, disse, vou parar de postar meu cronograma no Instagram, porque muita gente começou a falar que dava crise de ansiedade, e ficava falando, Júnior, você concluiu? Eu falo, eu postava no intuito de ajudar, né? Tipo, ó, ver e ver que dá certo. Sim. E aí depois eu até parei um tempo e falei, cara, é só as pessoas olharem com os outros olhos. Porque cronograma pode sim dar certo. Pode, e dá, pra mim dá muito certo. Porque é 1000 coisas pra fazer ao mesmo tempo, eu organizo. E tem dia que só tem 3 itens. Mas é porque no dia é o que é mais de prioridade, né? Tem uma pergunta aqui que o Gui já fez 2 vezes. E o caderno de erros funciona? É, isso que eu ia mostrar aqui, olha. Eu trouxe meu caderno de erros. Aqui é o nome, caderno de erros, tá vendo? Já ouviu falar do caderno de erros? Eu já ouvi a doutora Grazi falando, mas eu nunca vi assim. Doutora Grazi, assistindo ela, eu lembro como se fosse hoje, eu assistindo ela online. E ela falando sobre o caderno de erros. Esse aqui é do começo do ano. Eu tenho 2, eu tenho agora desse processo, né? Eu fiz outro. Deixa eu tirar esse daqui. Aqui. Outro caderno de erros. E aí o que é que eu faço com esse caderno de erros? Aí eu fiz até a gráfica das minhas notas de simulado na época, meu Deus do céu. Aí na época tinha discussiva, né? Você pediu pra encadernar Sim, tudo eu peguei, folha branca. eu peguei do folha sulfite mesmo e falei, caderno pra mim foi R$4, tá aqui. Aí só fiz uma artezinha com o meu nome, né? Beleza. O que é que eu fiz no meu caderno de erros? Eu faço literalmente o que a doutora Grazi falou. Eu boto no computador, vou fazer minhas questões e aí eu vou anotando o que eu acho que ou é prioritário ou que eu erro real, ou que cai muito em prova. Tipo aqui, ó. Isso aqui é sobre câncer de tireoide. Então eu fiz um post-it que sofra de sepse. Atualizações. Você vê que não é muito organizado. Mas você entende. Entendo. E aí eu, tipo, no começo você só sabe utilizar o caderno de erros tentando fazer um. Você nunca vai conseguir, tipo, não tem uma teórica pra saber, porque cada um vai ver o seu jeito. Né? Não é 2 mais 2 não é 4 na medicina. E bem aqui também não. O caderno de erros serve para você anotar os seus erros, anotar o que é de importante. E o momento certo revisar. Júnior, que momento certo você vai revisar isso? Vou dizer o que aconteceu comigo, porque eu também não sabia. Eu pensei que eu fazia e final de semana eu pegava. Aí o que aconteceu comigo? Eu comecei a perceber que, tipo, eu fazia o cronograma da Grazi, né? Então eu anotava tudo pelo cronograma, ia anotando, ia anotando, ia anotando. Finais de semana eu fazia a prova. Mas rapidinho, deixa eu só te cortar pra eu entender. Tá. Você só anota aqui o que você erra? Esse é pra funcionar assim, é mais do que eu erro. Ou se for uma coisa que eu acertei, mas é aquela coisa, acertei porque eu sei ou acertei na cagada. Então às vezes eu anoto também até acertando. Entendi. É erro sobre assuntos que você não sabe, que tá recorrente ali, né? E tá recorrente ali, beleza. Aí eu lembro que eu entendi o funcionamento pra mim do caderno de erros, onde? 2 momentos. O primeiro momento foi nos simulados. Eu fazia simulado da Revalida no final de semana. Quando eu terminava o simulado, primeiro, durante o simulado, tinha aquela questão que eu falava, meu Deus, isso aqui é rastreio de câncer de mama. E eu fiz uma anotação no caderno de erros disso. E eu não lembro. Acertei ou errei a questão. No final da prova, que era o dia todo que a gente fazia, eu abria meu caderno de erro, eu sabia onde estava. Nossa, rastreio de câncer de mama, eu sei onde está. Abria na página, olhava de novo e falava, meu Deus, está aqui, ó. Era isso aqui. Era isso aqui. Beleza. Revisei com o meu caderno de erros, porque você errou, revisou ali de novo, viu sua anotação. Eu lembro que eu vi da citometria óssea, que tem um rastreio de osteoporose e osteopenia, né? Eu lembro que eu sempre errava. Aí eu sempre vinha em um cantinho aqui, eu passo as páginas, vejo no cantinho e tá lá, 65, a partir de 65 anos. Opa, agora 65. Tu já não esquece mais. Não, de tanto que eu vi no meu caderno de erro, nunca mais esqueci. Então, o meu caderno de erro, o primeiro ponto, é bom pra isso. Você anota, primeiro, quando você tá anotando, vendo a videoaula, fazendo questão, você não entra no tédio. Dá uma acordada. Isso já é bom. Isso já é bom. Sim. Aí você anota que tem um comentário da questão e tudo mais. Segundo, o outro ponto é esse, que você revisa durante a prova. E o terceiro ponto foi eu indo para a prova. Quando eu viajei para a prova, eu separei uma lista de temas que eu vi nos grandes cursos, que falavam que tinha grande probabilidade de vir na prova. Então eu tinha uns 30 temas. Eu viajei 2 dias antes. No caminho da viagem, eu fiquei revisando temas na internet,
Só que quando era um tema que eu sabia que tinha no meu caderno de erros, aí eu abria meu caderno e falava, gente, eu tenho um resumo de dengue aqui, ó. Aí eu abria e falava, não, hidratação da dengue, aí a A é assim, a B é assim, no meu caderno de erro. Então, funcionou também para esse lado. E, na época da discursiva, funcionou porque depois do almoço, eu peguei esse caderninho e fui folhear. Vai que Deus me mostrasse uma questão da discursiva. Comecei a folhear, ler uma coisa e falava, meu Deus, velho, câncer de estômago. Não lembrava disso? A maioria adenocarcinoma, então eu ficava assim, sabe? Então, foi pra isso que o caderno de erros funcionou. Porque muita gente pensa que o caderno de erros é tipo, eu faço e aí no outro dia eu reviso, depois de 15 dias eu reviso de novo. Não, não tem data. Mas quando precisar, funcionou pra mim assim. Eu andava com ele na minha bolsa. Quando eu fazia uma prova, que eu disse, meu Deus, eu lembro disso aqui, tá anotado, como é o queijo, abria lá e tava lá. E que orgulho, hein? Você viu? Todo cheio. Aí eu abri o 2 agora, e tem um caderno de acertos também, né? Eu não uso muito meu caderno de acertos. Aí você pensa, é porque eu não acerto muito. Não, é porque... Você já tem os mapas mentais. Eu tenho os mapas mentais que eu comecei a investir agora, né? Então o mapa mental, nossa, eu até fico pensando, quando eu for pra prova, o mapa mental vai ser minha bíblia até lá. O caderno de acerto seria o quê? Como se fosse um mapa mental que você... O caderno de acerto é você anotar os acertos. Porque esse aqui é mais pro erro, né? É mais coisas que tipo, nossa, eu não sabia disso aqui, né? A referência, esqueci. Mas aí o de acerto você anota o que você já sabe. Só que aí muita gente não gosta de anotar o que sabe, né? Então ele fica menos. Meu caderno de acerto é mais preguiçoso. É mais um mapa mental mesmo, que você só aí vai eu olhar e faço falar, eu sei bem isso, mas só vou dar uma olhada Isso. só para desencargo de consciência. Isso mesmo. Mas é sobre isso, o caderno de erros é esse aqui, ó. Gordinho, tá, já? Vamos ver. O que vocês acharam aí do caderno de erro? Perfeito. Perdi a parte do caderno. Vai ficar gravada, né? Vai ficar gravado. Nota dia 5/12. A nota do I tá falando que a nota, tipo, quem faz a prova agora... Em outubro? Em outubro, a Só nota oficial é dia 5 de dezembro. Nossa. Ou seja, imagina, se a prova é em janeiro, é um mês, amiga, para se preparar. Por isso que eu falo, quanto antes você entender o Revalida, quanto antes você ir para o curso do Foco CRM, ver como é que acontecem as estações. Tô falando isso, claro, eu amo o curso, pago pau demais, porque o que eles fizeram comigo de entender. Imagina, eu converso com amigos que estão na Argentina e falam, Júnior, aqui não tem isso. O que a gente tem acesso é os cursos presencial, né, de estar ali pegando é os cursos de teórica de questão que a gente encontra no YouTube. Agora, um curso que te abraça, que você vai lá, que você pode sentar na cadeira, ter sua experiência, ter uma pessoa que vivenciou esse processo, passar todas as informações. Gente, a gente é abraçado. De verdade, eu digo que o Paraguai, né, do Revalidando, foi abraçado por um propósito, que foi esse, através da doutora Graça, que hoje é outras doutoras, outras médicas, mas que estão abraçando causas, porque quem está de perto percebe que não é só uma empresa. Quem está de perto percebe que é um cuidado, porque passou pelo que você está passando. Tem muita história por trás. Tem muita história por trás. Enfim, abracem o Revalida quanto antes dessa forma. É um dos conselhos que eu dou aqui. A Jéssica falou que já vai começar o dela. Já vamos começar, é importante. E vocês têm mais alguma pergunta, gente? Vamos abrir aí que daqui a gente já vai... Né, gente, eu tô com fome, com aquela pizza ali cheirando. Verdade. Aproveitem aí, ó. Que a gente já tá 1h20. Nossa, é por isso que a garganta tá seca, eu bebi já a água inteira. A gente já tá 1h20 na live. Alguém mais tem alguma pergunta? Se não tiver, a gente vai encerrar a live pra comer as pizzas. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom. Sim, e eu aprendi muito, hein? Meu Deus, já quero começar a estudar pra Revalida. Já deu um gás, Já né? deu um gás. Deu um gás. Gente, vale a pena, porque vou contar pra você como foi quando eu corrigi minha prova. Eu vi de uma frustração de reprovação do Enem. Então, eu nunca tive a sensação de abrir e corrigir um simulado de 100 questões, valendo, né? Não em casa. E falar, meu Deus, eu tô acima da média. Porque não é sendo, se achando, longe de me falar isso, mas só que tipo, é resultado de esforço. E você vê de várias reprovações, quando eu fiz a prova do Revalida, que eu cheguei feliz pela prova que tinha acontecido, mas eu queria corrigir. Quando eu cheguei no carro, eu fui viajar com os amigos, né?
E aí, pra eles também a prova era valendo. E eu não queria contar minha nota, porque eles também não queriam corrigir. Então eu entrei no quarto, se tranquei. Comecei a corrigir, porque quando você termina a prova, saem vários gabaritos. Uhum. E eu corrigi pelo do Estratégia na época. E tipo, esse não é oficial, é tanto que depois foram anuladas algumas questões e tudo mais. Mas já tem uma base. Meu Deus, quando eu comecei a corrigir, que eu abri Certo, aquela prova, certo, que eu levei certo. pra casa, né? Eu pensei, certo. Gente, eu cheguei na 50 e tipo, tinha 4 errados. Falei, meu Deus do céu, eu queria, era um prédio, eu queria pular do prédio, porque eu tava trancado no quarto e tinha outros revalidantes na casa, tinha uma menina chorando, pós-prova, então eu não queria frustrar ninguém, né? Meu Deus, eu queria pular da janela, Querendo berrar. gritar, porque eu tava muito feliz, foi uma sensação tão boa. Beleza, eu corrigi a prova inteira, aí naquela prova eu tinha feito, acho que era 81, no gabarito oficial ficou 80, e aí, cara, foi uma sensação muito louca. E de tipo assim, valeu muito a pena. E digo mais, 7 dias antes da prova, eu conversando com um colega, um amigo meu, e às vezes as pessoas não falam na maldade, né? Mas naquela hora me preocupou. Eu conversando com ele, aí ele perguntou, quantas questões você está fazendo? Eu falei, eu faço uma média de 100. Ele, 100? Não, amigo, é muita questão, não vai dar certo isso aí não. E ele falou sem querer, não sei, né? Mas aquilo entrou e me falou, meu Deus, será que minha estratégia tá ruim? Então eu também fui com peso de tipo, vai dar certo mesmo? Será que eu fiz por fazer as questões? E nesse processo tem muitas inseguranças. Quem tá ouvindo, você também sabe que até quando vai estar pra prova, existem inseguranças, existem suas falhas, seus medos. Pessoas que comentam coisas que não é na maldade, mas você já tem suas feridas. E eu fui pra prova com esse peso também. E aí quando eu fiz, eu falei, cara, meu Deus, deu certo a estratégia. Deu certo a estratégia. Até Tu falou pra ele eu depois? falei pra ele depois, eu falei, lembra aquele dia? Eu fiquei mal. Falei pra ele, ele falou, sério, amigo? Eu falei, Que a sério. pessoa fala sem Às vezes sem pensar querer, né? também, E aí eu sem falei, mas maldade. deu certo. Deu muito certo e eu falo pra vocês. Estudar com direcionamento, ver da forma certa. E de tudo que eu já falei hoje aqui, como eu fiz pra acertar essa pontuação. A média de pontuação, só para contextualizar, porque tem gente que entra aqui, a média de pontuação de uma pessoa que faz a objetiva é de 60 a 70 pontos, que passa. Né? Por isso que eu estou dizendo que eu fiquei muito feliz. Porque você tirou muito acima da média. E tipo assim, eu não esperava aquilo para a prova. Eu sei que eu estudei, nos simulados eu tirava essa nota, mas quem fez a prova sabe que fazer a prova em casa é uma coisa, fazer a prova lá é outra coisa. E eu tinha esse medo, eu tinha essa noção que eu podia fazer 65. Eu estava esperando nem 70. Porque eu já fui preparado para a decepção de tantas decepções que eu já tive. Mesmo estudando muito pro Enem, Nunca só se passava. frustrava. Então eu já fui preparado pro pior. E quando eu tive essa sensação, cara, foi uma das coisas melhores da minha vida. Eu agradeci muito a Deus. Durante a prova eu tava assim, Deus, obrigado. Terminei a prova e fechei, Deus, obrigado. Todo momento, porque Deus foi muito bom comigo, assim, nesse processo de me abraçar, de quando eu estava triste. Eu senti Deus durante a prova inteira. Eu senti o Espírito Santo ali comigo de verdade, amigo. Eu senti de verdade. E muita gente fala, tá envolvendo o espiritual agora, mas a fé e a religião também, ela faz parte até de tratamento paliativo. Sim. Então, se a medicina fala pra gente, qual é a sua fé? Você tem fé? Busque. Né, ali no tratamento paliativo do paciente. Então imagina você que tem realmente um Deus, que crê em Deus, o quanto isso te fortifica, até só falando de psicologia, o quanto isso já te prepara emocionalmente. Com certeza. E realmente falando sobre fé e sobre Jesus, quem acredita, né, eu acredito muito, ele foi um pai nesse processo. Ele foi um pai nesse processo. De me apresentar pessoas certas, de não me deixar desistir, mesmo parecendo as coisas dando errado, ele fazendo o milagre acontecer. Eu tiro por esse empréstimo que eu peguei. E é aquilo, eu ouvi uma pregação esses dias e falo para vocês hoje. O milagre tem grande chance de acontecer quando você apresenta o que você tem. Por que você está dizendo isso? Não sei se vocês já ouviram falar da história de 5 pães e 2 peixinhos. E quando Jesus quer alimentar o povo, né? Uma das pessoas que estavam com ele fala, mas não tem nem onde comprar comida para esse povo. E aí o outro, Felipe, eu acho que fala para ele, olha, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Logicamente, Nunca o que era 5 pães e 2 peixinhos para a multidão?
Nada. Aí Jesus falou, não, me dá aqui esses 5 pães e 2 peixinhos. E o milagre aconteceu. Tinha. E alimentou todo mundo, e sobrou pão, e sobrou peixe. Então, o que eu digo hoje pra vocês é, eu não tenho dinheiro pra plataforma. Tem YouTube. Mas o YouTube não tem direcionamento. É os 5 pães e 2 peixinhos. Sim. Que foi o que Entrega funcionou o pra que mim. você tem, né? Faz acontecer com o que você tem. É folha? É caderno de erro? Vamos fazer caderno de erro. É live gratuita? Vamos assistir live gratuita. É barato um curso? Eu tenho 150 sobrando. Investe no curso. É os 5 pães e 2 peixinhos. E falta um mês pra prova? É 5 pães e 2 peixinhos. Eu tenho amigos que olhou pra mim e falou, eu não queria ter passado. Eu falei pra ele, olha, você tem capacidade. Isso também, se não tiver, Deus capacita, porque ele era um homem de fé. E hoje, eu conversando com ele, falei, valeu a pena ele, cara, porque essa última prova prática foi uma das mais justas que teve. Ele passou? E não teve o resultado ainda, né? Mas ele falou que foi bem, e que valeu a pena, que foi desgastante, que estudou, que parecia que não ia conseguir, mas e aí? E se passa? O milagre aconteceu, né? Sim. O esforço dele dos 5 pães e 2 peixinhos virou. Deus dando pra ele, toma, ele falou, não queria ter passado. E cara, eu acredito muito nisso. Eu só levo pra minha vida que a gente não pode ficar parado. A gente não pode ficar parado. Porque às vezes na inércia o milagre não acontece. Não tem nem... Não é nem que não. Deus pode fazer. Mas Ele Deus quer justo. você dê o primeiro passo sempre pra Ele fala, poder... Deus é justo. Não tem como a pessoa, mesmo que ela não tenha a fé... Um exemplo, eu não tenho a fé que você tem. Sim. Eu não tenho. Mas eu tô estudando tudo que eu posso. E você não, você só tá com a fé. Deus é justo. E sim. Não tem como. Isso é Ele fala, verdade. meu filho, só porque você tem a fé, você ficou dormindo ali os dias enquanto verdade. ela tava ali estudando a madrugada inteira. Isso é verdade. Tem que ter os dois, né? Tem que ter os dois, Tudo é o um equilíbrio. equilíbrio. Tudo é um equilíbrio. Pra fazer essa prova é um equilíbrio de alma, é um equilíbrio de corpo e de espírito. Sim. E de verdade, eu fiz um café mental, que aí eu li uma frase antes, eu até compartilhei com eles, eu falei, gente, vocês sabem o que é um equilíbrio de corpo, alma e espírito? É você estar preparado. O corpo é o quê? Preparar o corpo para estudar. Para estudar. Espírito é o quê? Ter fé. E a alma? É você estar leve. De você não ter intriga, de você pedir perdão para quem precisa, de você ajudar o próximo. Para sua alma também estar leve. Para no dia da prova, nada ter um empecilho. Sim. Sabe? Tirar Eu teu acho que foco. tudo, o corpo até ir pra academia mesmo cansado para ter uma saúde também, cuidar do corpo ali para esse processo. Eu acho que é complexo, é complicado, mas quando você começa a parar pra pensar como pode dar certo, faz fazer dar certo. Faz fazer dar certo. É isso. Gente, vamos então finalizar Vamos. a live aqui. Hablamos muito. Hablamos. Doutor, eu quero agradecer pelo Feliz. ter aceitado aí meu convite de vir aqui compartilhar, né, a sua trajetória, dar essas dicas que eu já tô vendo que o pessoal já vai querer botar em prática amanhã. Sim. Algumas dicas aí do caderno, dos horários. E a gente acha que às vezes, às vezes o que eu sei não é tão útil que eu vou falar, mas às vezes o que a gente acha que não é tão útil para a pessoa que tá ali, um exemplo, para você foi uma live que você fez. Sim. Mas às vezes para quem tá ouvindo ali do outro lado, Foi foi uma a virada. chave Foi uma virada que ela de chave. precisava para começar a estudar, começar a mudar algumas coisas. Então, falo que tudo é direcionado. Sim. Deus direciona tudo, né? Então eu quero te agradecer, muito obrigado por ter aceitado o meu agradeço, convite. Vivi. Muito obrigado vocês também que ficaram com a gente aí, ó. Quase, acho que mais de 1h30 aqui na live. Ainda tem 10 pessoas na live. Muito obrigada a todos. E é isso, né? Um beijo a todo mundo.